discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer raiva, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Muito boa noite para você, amigo, ligado no programa Olho do Lance. Hoje, dia 1º de março de 2021, estamos iniciando mais um programa Olho do Lance. Como toda segunda-feira, o nosso compromisso em falar exatamente do futebol. E hoje nós estaremos abordando sobre a seleção do Campeonato Brasileiro. Ao meu lado hoje, Arthur, Rafael e Caleb. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. E nós vamos começar hoje o programa preparando aqui já, né, para escalarmos a seleção do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo goleiro. Arthur, para você, qual foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro? Não temos prestado até os certos, os profetas, que em teu nome. Boa noite, Jorge. Boa noite, Caleb, Rafa, todo mundo que está nos acompanhando. O meu goleiro da seleção foi o Everton. Acho que ele teve um papel importantíssimo no sistema defensivo palmeirense. Salvou a pele da equipe em vários jogos, pegando muito, não só no Brasileiro, como também na Libertadores e em toda a campanha do Palmeiras. Então, acho que a disputa ficou um pouco injusta, mas o Everton se destacou mesmo. Então, ele foi o goleiro da minha seleção. Rafael, para você, qual foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro? Boa noite, Jorge. Boa noite, Arthur. Boa noite, Caleb. Boa noite você que nos assiste. Hoje nós estamos nesse momento aqui, troféu imprensa, né? Praticamente para fazer a nossa seleção do campeonato. Meu voto, eu sigo o Arthur. Meu voto também vai para o Caleb como o melhor goleiro do campeonato. Tivemos grandes goleiros bons nesse campeonato, né? Só que no campeonato com tanta oscilação, né, acho que o Everton foi o que mais se destacou ali. O Palmeiras se destacou por uma boa defesa, principalmente depois da chegada do Abel. O meu voto vai para o Everton. Muito bem, Everton, então, vem liderando até o momento aí como o melhor goleiro aí do Campeonato Brasileiro. Quero saber do Caleb, na sua visão, né, Caleb? Qual foi o melhor goleiro aí do Campeonato Brasileiro? Boa noite, Jorge. Assim, eu tenho uma visão diferente do Rafael e do Arthur, não em questão do nome. O nome eu acho que é unanimidade, o Everton jogou bem, mas eu acho que a posição foi muito nivelada por baixo, não foi uma temporada que um goleiro se destacou tanto, igual já vimos em outras temporadas. Então vai o Everton, porque não tem nenhum melhor, não. Mas não é com toda essa exuberância que eles fizeram, não, para mim. Eu vou com vocês também, porque eu acho que o Everton fez um excelente Campeonato Brasileiro, e além disso ele foi convocado várias vezes também pela Seleção Brasileira, sendo reconhecido aí pelo técnico Tite da Seleção Brasileira. Portanto, o Everton, então, fica aí com 4 votos, então, eleito, então, na nossa seleção do Campeonato Brasileiro como o melhor goleiro. Logicamente, depois do Everton vem outros nomes, como o próprio goleiro do Corinthians, o Cássio, e outros aí, mas, nesse momento, o Everton aí consagra como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Na lateral direita, eu quero saber do Rafael, quem mais impressionou nesse Campeonato Brasileiro? Ô, Jorge, a gente viu algumas eleições por aí, o pessoal elegeu o Fagner, o Isla. Eu não concordo muito assim, eu acredito que o Fagner é um excelente jogador, talvez o melhor do Corinthians nesse campeonato, mas para ser melhor lateral deste campeonato, eu acho demais para ele. O Isla também é um jogador de muita qualidade, os números deles são bons, porém teve erros em momentos cruciais no campeonato que quase custou o campeonato ao Flamengo. Então, eu não coloco o Isla. Eu vou premiar aqui um jogador que vai representar não só uma posição, mas um time que fez uma grande campanha nesse campeonato, que se esperava muito pouco desse time no campeonato, e com grandes jogadores da base, muitos jogadores da base,
E eu vou colocar ele porque ele foi o que acredito que se destacou bem dentro desse time, que é o Fluminense. E o meu voto vai para o Calegari, aí, a revelação do Fluminense, lateral direito. O meu voto vai para ele. O Fluminense voltando à Libertadores depois de 10 de 2013, né? Então é louvável aí. Eu acho que merece esse prêmio aí, essa posição. Meu voto vai para o Calegari, Fluminense. Para você, Arthur, melhor ala direito do Campeonato Brasileiro. Vou junto com o Rafa nessa. Acho que a gente tem que colocar o Calegari nessa lista. Igual ele falou, você tem o Fagner, você tem o Isla, mas são momentos do campeonato diferentes. O Fagner que não fez um bom primeiro turno, mas fez um segundo muito bom. O Isla ainda em uma amostragem muito pequena. Então acho que o Calegari, pela qualidade técnica que demonstrou e por ter sido constante durante o campeonato, acho que merece ser o lateral direito dessa seleção. Muito bem, agora quero saber do Caleb, flamenguista, como você analisa aí a lateral direita e hoje jovens promessas que revelaram no Campeonato Brasileiro, e qual o seu nome para essa seleção, Caleb? Eu tô com o Rafa e com o Arthur, vai de Calegari. Eu assisti um jogo, até fiz ele na Rádio Carioca junto com o Rafael, o Fluminense e Bahia. Aquele jogo o Calegari jogou demais, ele tem toda uma importância para o sistema defensivo do Fluminense. Ele, nosso Deus, para mim foi o melhor lateral assim, disparado do campeonato. O Fagner foi bem assim na retomada do Corinthians, só que aí você não pode colocar uma pessoa que você jogou bem 10 rodadas, 15 rodadas, comparando alguém que jogou bem o campeonato inteiro. E o Isla, para mim, foi mal no campeonato, tá lá só porque é do Flamengo que foi campeão. Então, meu voto vai para o Calegari. Muito bem, essa jovem promessa do Fluminense, Calegari, mas eu vou discordar com vocês. Para mim, foi o Marco Rocha do Palmeiras, jogou na lateral direita, fez um bom trabalho no Palmeiras e acabou depois jogando em outra posição no esquema tático do Abel Ferreira. Mas, então, para mim, o Marcos Rocha aí foi também destaque no Campeonato Brasileiro, mas o voto fica vencido, foi o Calegari, lateral direito da equipe do Fluminense. Agora, para o setor defensivo, o zagueiro aí do campeonato, da seleção do Campeonato Brasileiro. Quero saber do Caleb, para você, quem mais jogou, quem impressionou, quem realmente merece estar na seleção do campeonato? Assim, a gente vai falar os dois diretos ou a gente vai ir um por um? Já vamos dois diretos, já vamos dois diretos. Vamos dois, Dupla. Uma sequência. Então minha dupla de dois. Minha dupla vai ficar o Lucas Claro, do Fluminense, e o Cuesta, do Internacional. Acho que os dois foram cruciais para a campanha dos dois times, e o Cuesta foi o vice-campeão, não pode ser ignorado, até porque eu acho que foi temporadas de baixos e altos para muitos zagueiros de outros times, e esses dois conseguiram manter uma constância maior dentro do campeonato. Rafael, a sua visão aí da zaga aí, para fazer com que esses dois xerifes aí pudessem ser lembrados na seleção. Ô, Jorge, as grandes defesas desse Campeonato Brasileiro, né? Eu citei aqui o Palmeiras, que foi uma delas, né? E eu acredito não ter como ignorar o bom sistema defensivo do Internacional, que contribuiu muito para o time chegar na posição que chegou, né? No Campeonato Brasileiro, esse vice-campeonato aí, quase campeonato, né? E eu, particularmente, eu quero eleger a dupla de zaga do Internacional. O Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta. Eu sigo metade o Caleb, mas eu, no lugar do Lucas Claro, eu colocaria o Moledo. Eu acho que aí premiado, eu acho que as duas acho que foram bons zagueiros. O Lucas Claro fez um bom campeonato também. Nós tivemos outros destaques, mas teve o Gustavo Gomes também, que foi um excelente zagueiro também. Poderia estar nessa lista, mas eu quero premiar o time do Internacional nessa seleção, colocar a dupla de zaga deles. Fizeram um excelente trabalho aí. Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta. Arthur, e a sua visão aí? Realmente uma zaga aí que realmente demonstrou muito esforço, uma defesa sólida, tanto na equipe tivemos destaque na equipe do Flamengo, na equipe do Internacional, Palmeiras. E aí, quais os seus dois nomes pretendidos?
Eu vou acompanhar o Caleb hoje. Pô, minha seleção tá ficando igualzinha do Caleb. O goleiro já foi, lateral já foi, agora a dupla de zaga também. A minha foi de Lucas Claro e Cuesta, pelos mesmos motivos do Caleb. Vou acompanhar ele nessa mais uma vez. Para mim, o Gustavo Gomes e o Lucas Claro foi, para mim, duas peças fundamentais, tanto para a equipe do Palmeiras como para a equipe do Fluminense. Então, esses dois jogadores aí fizeram a grande diferença e contribuíram muito para o sucesso de suas equipes. Agora, para o setor do meio do campo, a tradicional posição do volante, né? E aí nós tivemos vários candidatos, mas eu quero saber do Rafael, quem que ele nomeou aí como o homem pretendido aí, preferido, aquele que joga na cabeça da área, que faz realmente com que o futebol, a saída de bola, seja com muita qualidade, Rafael. Ô Jorge, eu tô lateral esquerdo. E ó, só para deixar claro, quem ganhou foi o Lucas, aqui no nossa eleição foi o Lucas Claro e o Cuesta, hein? E o Cuesta, isso, sim, Lucas sim. Claro e Cuesta. Muito bem. Então vamos para a lateral esquerda, então. Para você, quem foi o ala esquerda aí que realmente chamou a atenção e que merece um lugarzinho na seleção do Campeonato Brasileiro? Ô Jorge, eu acho assim, antecipar que meu voto vai para o Arana, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Acho que foi um dos principais jogadores daquele time. Eu não achei o Atlético Mineiro começou esse campeonato, esse time todo que o pessoal falava, achava que o São Paulo era um grande técnico, mas no final das contas não foi nenhum nem outro, o trabalho do São Paulo decepcionou. Chegaram os jogadores para melhorar esse elenco do Inter, mas decepcionou. Para um time que disputou do início ao fim somente o Campeonato Brasileiro, foi muito pouco. Mas o Arana foi um dos principais jogadores ali. Eu quero destacar que tem outros jogadores, por exemplo, o Felipe Luiz, que foi campeão. Eu acho um excelente jogador, acho um craque, mas acho que sofre muitas vezes na parte física e na parte defensiva. Então, eu acho o Arana fez um campeonato mais homogêneo, então meu voto vai para ele. Gostaria de saber do Arthur aí, na visão, quem seria então aí o seu lateral esquerdo na seleção? Eu vou discordar do Rafa, na minha seleção eu fui de Felipe Luiz. Acho ele um zagueiro muito subestimado aqui no Brasil, ele que é um grande defensor e que ajuda demais na construção de jogadas do Flamengo, então fui de Felipe Luiz. Caleb? Eu vou... Primeira discórdia do Arthur, nosso time vai ficar um pouco diferente. Eu vou seguir o Rafael, vou de Arana. O Felipe Luiz eu colocaria até, só que eu acho que no Flamengo, como geral, o sistema defensivo foi bem falho, e não por culpa dele, porque ele é um cara de 35 anos, ele não tem que estar correndo atrás de ponta. Eu acho que todo o sistema do Flamengo prejudica muito, muito mesmo o Felipe Luiz, que assim, a outra lateral tem o Isla, tem o pulmão, 5 pulmões, ele aguenta o tranco da defesa, ou deveria aguentar. Agora o Felipe Luiz é aquele jogador mais... que precisa de uma cobertura maior, e isso não teve no Flamengo, por isso eu vou de Guilherme Arana, que foi mais constante no campeonato. Portanto, 2 votos aí para o Guilherme Arana. Eu também vou no Guilherme Arana, por ser um lateral jovem, um lateral aí que vem realmente fazendo a grande diferença no Atlético Mineiro. Logicamente, gosto muito do futebol do Felipe Luiz, mas por tudo que ele fez no campeonato, eu fico também com o Guilherme Arana. Portanto, Guilherme Arana aí, consagrando aí na seleção do Campeonato Brasileiro. Agora sim, para os meias-campistas, né? Podemos fazer aí o trio, volante, meia-direita e meia-esquerda, ou como vocês preferem? Eu acho que, como a gente estava conversando antes, acho que todo mundo meio que fez uma 4-4-2, então dá para a gente fazer os 2 meias defensivos e os 2 mais à frente, talvez. Sim. Pode ser, então. Na sua visão, Arthur, quem seria aí os meias, os 2 meias defensivos que realmente jogou com qualidade, com muita eficiência e que contribuíram para o sucesso de suas equipes? Bom, a minha equipe
talvez seja uma equipe que vai ficar muito exposta defensivamente, porque eu não me preocupei muito com a defesa, não. O meu primeiro volante seria o Gerson, do Flamengo. Na meia direita, o Edenilson. Na esquerda, o Claudinho, ou Claudinho e Vina, um no meio e um na esquerda. Então, esses 4 foi o meu meio campo. Eu fui de Gerson, Edenilson, Vina e Claudinho. Não me preocupei muito com a defesa, não. É um bom meio do campo aí, segundo o Arthur, realmente. Aí o Gerson, canhoto, habilidoso, o Edenilson, sem comentário, para mim merece lugar até na seleção brasileira. E aí vem o Claudinho e o Vina aí, com grandes destaques também. Quero saber do Caleb, na sua visão aí, os meias defensivos e os mais ofensivos que realmente fizeram história nesse campeonato brasileiro. Olha, o Jorge, vai ser um pouco difícil, porque para mim tinha que ter... Para mim, os atacantes não foram tão brilhantes assim. Para mim, eu colocaria mais um meia, mas vamos de 4-4-2. Eu fui de Gerson e Edenilson, seguindo o Arthur, e o Claudinho e o Vina para acompanhar. Com a menção muito honrosa ao Patrick, que foi, para mim, talvez o segundo melhor jogador do Inter, só atrás do Edenilson. Então, vou acompanhar o Arthur nesse meio campo. E você, Rafael? Olha, pessoal, olha, Jorge, o meu meio de campo naturalmente vai ter o Gerson, né? Primeira vez que o Gerson é um jogadoraço, né, cara? Complicado demais um jogador como o Gerson não tá numa seleção brasileira. É brincadeira o que o Gerson joga. O Gerson canhoto, fisicamente, leva vantagem, controla a bola como ninguém, dá um corpo àquele meio-campo do Flamengo, que é algo surreal. O volume de jogo que ele imprime ao meio-campo é uma coisa, é uma outra cara, com o Gerson e sem o Gerson. Não tem como esse jogador estar fora dessa seleção. Outro jogador que eu colocaria na minha seleção, complementando aí o Gerson, o Patrick, que fisicamente é espetacular, um jogador do Internacional que vale por 2. O Inter joga com a menos, o Patrick vai lá, corre, briga, chuta, dá carrinho. E, assim, é um jogador que me agrada muito, o Patrick, por isso eu coloco ele nessa seleção. E eu acho que os 2 jogadores para complementar a unanimidade nessa seleção, acredito, não tem como ficar de fora. O Vina, pelo Ceará, que se destacou. O Ceará vai pela primeira vez a um torneio internacional e ele foi o principal jogador, teve uma sequência, do início ao fim, jogou muito bem. O Claudinho nem se fala, né, cara? O Claudinho fez um excelente campeonato brasileiro aí, né? Artilheiro. E realmente não tinha como esses 2 jogadores ficarem de fora aqui. E é com muita dor no coração que eu deixo o Edenilson de fora, viu? Eu queria muito arrumar um espaço para colocar o Edenilson nesse meio campo. E também uma menção honrosa ao Arrascaeta aí. Mas o meu meio campo é esse: Patrick, Gerson, Claudinho e Vina. Portanto, aí um meio de campo realmente muito qualificado. E eu fico aí com o Gerson, esse jogador esplêndido da equipe do Flamengo, canhoto, habilidoso, que realmente faz diferença no meio do campo do Flamengo. Eu fico com o Edenilson. Edenilson é um maestro ali, junto com o Patrick, na equipe do Internacional. Jogador que marca, que defende, que vai para o ataque, que jogou já de lateral também. Realmente é um jogador polivalente da equipe do Inter. Para mim, é o Patrick, certo? E depois eu vou no Claudinho, certo? Então, Gerson, Edenilson, Patrick e Claudinho, esses são os jogadores do meio do campo. Portanto, então, para a seleção do Campeonato Brasileiro, então, Gerson, Claudinho, o Patrick, e aí teve o empate do Edenilson, né? Edenilson e Vina. Eu acho que o Vina o Vina ficou à frente do Patrick, não? Então ficou aí o Gerson, o Claudinho, o Vina e o Edenilson. Beleza, então. Esses são os jogadores aí, então, do meio do campo aí, da seleção do campeonato 2020, que terminou agora em 2021. Agora seria os atacantes,
Seriam os dois atacantes que realmente fizeram a diferença nos seus clubes que atuaram. E aí temos aí vários atacantes, né? Atacantes que sobressaíram muito bem nas suas equipes, nos campeonatos na qual defenderam. E agora eu quero saber aí do Arthur, quem que ele elege aí na seleção do Campeonato Brasileiro, os dois atacantes, Arthur. Na minha seleção eu coloquei Marinho e Luciano, é o Luciano que dividiu a artilharia com o Claudinho, o Marinho logo atrás com 17 gols. Então eu coloquei os dois por conta da diferença que eles fizeram e o peso que eles tiveram para cada equipe. O Luciano, que era a cara do São Paulo, do Fernando Diniz, que liderou a competição, e o Marinho, que foi a esperança de gol do Santos durante todo o campeonato. Então coloquei os dois no ataque da minha seleção. Dois grandes jogadores, sim, que realmente fizeram a grande diferença. Eu quero saber do Caleb, na sua visão, quem são os dois atacantes aí para fazer parte da seleção? Aí eu acompanho o Arthur no Luciano, mas aí eu vou colocar o Gabigol como o segundo atacante, porque eu acho que o Marinho ficou muito mais em evidência na Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro do Marinho começou muito bem, só que aí perdeu a força, assim como todo o time do Santos, mas na Libertadores ele foi impecável. Então, como aqui é o tema do Brasileirão, eu vou de Gabigol, porque se lesionou muito e tudo mais, mas conseguiu ainda terminar na artilharia do Flamengo com 14 gols. Então não é para qualquer um. Ele passou o Pedro, que era o artilheiro do Flamengo no Brasileirão, que também teve bons números, e ele conseguiu passar ainda o Pedro com uma média de jogos bem abaixo do que ele está acostumado, né? A gente viu o Gabigol ano passado jogar quase todo jogo, jogar em cima de jogo, fazer gol, e ficou bem a comparação desse Gabigol com o Gabigol do ano passado. Mas eu acho que para o Gabigol não entrar em uma seleção do campeonato, ele tem que fazer nada. Porque, para mim, ele fazendo um gol, ele vai estar na seleção do campeonato, Jorge. Muito bem, então, Caleb. E você, Rafael? Ô, Jorge, olha, essa é uma das eleições mais ingratas de se fazer, viu? Essa parte do ataque é complicado, porque nós tivemos muitos jogadores, né, que tiveram destaque. A gente teve o Thiago Galhardo, a gente teve Marinho, Gabigol, Luciano, teve o Brenner do São Paulo, teve o Keno, gente, do Atlético Mineiro, que vinha fazendo um bom campeonato também. Aí tem o Luciano, tem o Pedro, que fez muito gol também. Mas é aquela coisa, só tem espaço para dois nessa seleção, né? Então, eu vou ficar... Um voto meu vai para o Marinho. Eu acho que, tecnicamente, foi o melhor ano do Marinho. Acho que jogou demais, fez gol de tudo quanto é jeito. Deu passe, cobrou falta, chute de fora, gol de tudo quanto é jeito, assistência. Foi um grande campeonato do Marinho. Tá certo que teve um decréscimo ali na reta final do campeonato, né? Se preocupou mais com a Libertadores. Mas foi um grande ano do Marinho. Então eu coloco ele nessa seleção. Agora, eu já vou justificar, antes de falar meu outro voto, eu já vou justificar esse voto, porque, assim, muito se fala do Luciano foi artilheiro e tudo mais, teve um período lesionado. Mas o que acontece? Com o Gabigol sendo atacante, quando voltou de lesão, teve uma sequência quase que absurda pelo Flamengo. Foram 18 jogos jogando pendurado, um controle mental enorme, um jogador que voltou e elevou o astral desse time. Eu comparando assim, o Gabigol com o Luciano, beleza, o Luciano teve um grande campeonato pelo São Paulo, mas o Gabigol, além de fazer gol, ele elevou o time do Flamengo. Ele fez esse time acreditar nesse título, colocou o time para frente. O jogo que era contra o Grêmio, que o time estava perdendo, ele vai e faz 2 gols em menos de 5 minutos, vira toda uma situação. O Flamengo ele passa a fazer jogos importantes, passa a dar passes para gols. É um jogador fundamental, é um jogador que tem um espírito, o espírito do Flamengo dentro de si. E pelo fato de ter sido campeão, eu acho que isso pesa muito nessa minha escolha. É por isso que meu voto vai para o Gabigol juntamente com o Marinho, mas com muita dor no coração mesmo, porque teve muito jogador ali
importante nesse campeonato que poderia estar nessa lista aqui, como eu já falei aqui, Thiago Galhardo, Luciano, o Pedro, o Breno, posso estar esquecendo de mais alguém aí, mas a verdade é que num campeonato que tem tantas oscilações, acabou que, na minha visão, Marinho e Gabigol merecem fazendo essa dupla de ataque aí. Tá mutado, Jorge? Na minha visão, ok? Agora foi. Na minha visão, outros atacantes também deveriam compor aqui a nossa seleção do campeonato. Muito bem lembrado aí pelo Rafael, Pedro, acrescenta aqui o Rony da equipe do Palmeiras, o próprio atacante também do Santos, além do Marinho, né? Então tivemos sim vários jogadores aí, mas os dois nomes que eu também vou colocar aqui na seleção do campeonato, para mim, Marinho do Santos, que embora o Santos teve momentos altos e baixos, com todos os problemas que o Santos passou, o Marinho foi o maestro ali do Santos, juntamente com o técnico Cuca, que conseguiu acrescentar e fazer com que o Santos jogasse, conquistasse aí, né, vitórias e sempre esforçando muito. Então, para mim, o voto vai para o Marinho, né? E o outro atacante, para mim, sem dúvida alguma, é o Gabigol. O Gabigol é o diferencial da equipe do Flamengo. Tem o Pedro, respeito ao Pedro, mas o Gabigol, que passou uma sequência negativa de contusões, voltou com muito otimismo e fazendo gols, né? Teve as tretas ali um pouco com o Rogério Ceni, que quando ele saía, quando ele era substituído, ele não gostava de sair do jogo. O Rogério Ceni foi entendendo, eles foram dialogando, e aí, na reta final, o Gabigol foi decisivo, então, para a vitória, para as conquistas do Flamengo. Então, para mim, Marinho e Gabigol, portanto, os dois grandes goleadores e que representaram muito bem as suas respectivas equipes. Então, como atacantes, Marinho e Gabigol. Correto? Ô, Jorge. Oi. Então, só um adendo nessa passagem que você falou sobre o Gabigol não gostar de sair, provou-se no final quem estava certo. Quem é o cara que decide e o homem vai lá e tira ele. Então, toda a imprensa que criticou o Gabigol por ser um grande jogador mimado, por ser um jogador que fica de birrinha quando substituindo, provou. E tá aí, ó, em muito menos minutos que ele vem acostumado a jogar, o Gabigol ficou a média de 75 minutos em campo, ou 73 por aí, em relação ao ano passado, que foi 85, uma média bem inferior. Conseguiu ainda assim terminar o campeonato como artilheiro do Flamengo e mais. Em jogos contra o Internacional, ele decidiu. Jogos contra o Grêmio, ele decidiu. Então, em momentos chaves, você não pode tirar o Gabigol. Você tem que deixar ele, tira o lateral. Tira o Isla, igual ele fez, mas não tira o Gabigol. Muito bem aí, a declaração do Caleb, realmente concordo, o Gabigol é um excelente jogador, tanto para a equipe do Flamengo, merece também um lugar na seleção brasileira, e que, por tudo que ele fez já pelo Flamengo, ele já é considerado um ídolo para o torcedor flamenguista. E agora nós vamos para a escolha do treinador, né? O técnico da seleção do Campeonato 2020. Arthur, na sua visão aí, quem foi o maestro em campo, aquele que auxiliava seus jogadores, que trabalhava com esquema tático diferenciado e que conseguiu aí ser o grande diferencial para a sua equipe? Eu escolhi o Guto Ferreira. Para mim, o único treinador que começou e terminou o campeonato de sua equipe, feito histórico com o Ceará, maior pontuação, maior colocação da equipe na história do brasileiro, e vai levar a equipe pela primeira vez para uma competição sul-americana. Então o Guardiola merece demais estar nessa seleção. Caleb, na sua visão, quem foi o melhor treinador aí do Campeonato Brasileiro? Eu vou seguir mais uma vez o Arthur. Para mim, o Guto Ferreira foi o melhor, e assim, não só por uma boa temporada, como também por uma temporada abaixo de muitos técnicos no futebol brasileiro. Não acho que foi uma temporada com grandes técnicos atuantes,
E o Guto Ferreira se destacou muito, mas vai também uma menção muito honrosa ao Barbieri, o ex-treinador do Flamengo, que agora está no Bragantino, fez uma campanha incrível no Bragantino. Eu acho, inclusive, até estava comentando com vocês antes do programa começar, que o Guto Ferreira, se ele forçasse mais um pouquinho, ele conseguiria uma vaga na Libertadores. Mas eu acho que perdeu pontos ali que dava para conquistar, mas ainda assim não tira o mérito do Guto Ferreira, que para mim foi o melhor treinador do futebol brasileiro nessa temporada. Grande treinador mesmo, Guto Ferreira, que ele é de Piracicaba aqui, cidade vizinha, que fez um bom trabalho e que merece ser lembrado aí por um clube maior. Com todo respeito ao Ceará. E agora, Rafael Araújo, seu treinador aí do Campeonato Brasileiro. Ô, Jorge, primeiro eu queria fazer uma crítica aqui às eleições. Eu sinceramente, eu vi algumas pessoas colocarem o Rogério Ceni como melhor treinador do campeonato. Tá de brincadeira, né? Primeiramente, assim, Tá o Rogério de Ceni... palhaçada quem colocou isso. Não, teve gente que colocou aí, né, veículos importantes, porque, sinceramente, se dependesse do Rogério Ceni, o Flamengo não teria sido campeão. A quarta-feira, o Rogério Ceni tem que dar graças a Deus e, sei lá, agradecer ir lá no Parque São Jorge, acender uma vela para São Jorge, agradecer o Corinthians, apertar a mão do Cássio, porque o Corinthians deu um título praticamente para o Rogério na última sexta, porque ele mexeu errado, teve jogos... Assim, não criticar, ele conseguiu, ele fez algumas medidas arrojadas, com colocar o Arão na zaga, trazer o Diego de volta, mas teve outros momentos, como o Bragantino, num jogo daquele, que ele simplesmente foi mexer no time, desfigurou o time após os 40 minutos. No jogo contra o Internacional, ele simplesmente deixou o time sem lateral direito. E na última quarta-feira, o Flamengo precisando do resultado, ele me coloca volante em vez de colocar atacante. Assim, tá certo que ele é o treinador, ele conhece o time, mas vamos lá, é a última rodada. Seu time precisa ser campeão. Se o Inter faz um gol lá, como é que fica? Não é verdade? Eu acho que mais o Flamengo deu um título brasileiro para o Rogério Ceni do que o Rogério Ceni foi campeão pelo Flamengo. Eu não vou acompanhar os nobres colegas nessa eleição. Eu acho que o Guto Ferreira fez sim, um grande campeonato. Acho que está de parabéns. Ganhou a Copa do Nordeste também. O Ceará faz um grande trabalho. Eu queria fazer uma menção honrosa também aqui ao Barbieri, né, que fez um bom campeonato pelo Bragantino. O Bragantino começou meio capenga, o Barbieri chegou ali, arrumou a casa, e o Bragantino aí já tem até um horizonte melhor para esse ano. Mas o meu voto, eu vou votar no Abel Braga. Eu vou eleger o Abel Braga na minha seleção, porque tá certo que ele assume o Internacional ali do metade do campeonato, mas no ano de tantas oscilações, o Internacional conseguiu uma sequência expressiva de vitórias, né? Foram 9 vitórias seguidas. Eu sou super crítico do trabalho do Abel Braga, mas eu queria conversar que ele me surpreendeu. Eu não esperava que o Inter fosse brigar pelo título. Ele chegou brigando e brigando tem. Muito por quê? Porque tem um casamento, não só da instituição com o Abel Braga, mas também o time vai muito de encontro às filosofias do Abel Braga. E esse casamento deu certo, o Abel foi bem até o final. Eu acho que de um treinador tão criticado aí nos últimos tempos, ele conseguiu dar a volta por cima. Por isso, meu voto vai para ele, Abel Braga. Clube do Vinho e uma excelente música que saiu esse ano aí. Aqui no programa mesmo, a gente bateu bastante no Abel. Sim, nossa, eu bati muito, super crítico do Abel Braga, mas eu hoje daria esse prêmio para ele. Muito bem, tivemos sim, aí, para mim, 3 técnicos aí que realmente deixaram aí um legado legal desse Campeonato Brasileiro 2020, que acabou de terminar agora em 2021. Abel Braga, Abel Ferreira e Guto Ferreira. Para mim, o Abel Ferreira, o português, técnico que chegou no Palmeiras e que conseguiu ali implantar a sua filosofia, fez com que o Palmeiras conquistasse a Libertadores, que disputasse um Mundial, que não teve uma passagem legal no Mundial de Clubes, e que agora está disputando a final da Copa do Brasil e fez um bom campeonato brasileiro. Então, para mim, o Abel Ferreira, o português, técnico da equipe do Palmeiras, para mim, ele merece o meu voto na eleição como treinador aí do Campeonato Brasileiro, mas a vitória foi, então, de Guto Ferreira, com 2 votos, merecido, concordo com o Arthur, com
o Caleb, fez um ótimo trabalho, sim, o Guto Ferreira. Espero que um dia, eu queria ver ele trabalhando num clube aqui de São Paulo, quem sabe um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo, para que a gente pudesse ver, né, como Guto Ferreira tem, né, condições de trabalhar num clube grande. Hoje ele comanda a equipe do Ceará, que é uma equipe muito respeitada no Nordeste, mas que não chega a ser uma equipe de peso. E eu gostaria muito que ele pudesse um dia trabalhar aqui no estado de São Paulo, quem sabe até mesmo na região sudeste, mais do Rio ou em Minas, comandando um Atlético, um Cruzeiro, enfim, times que realmente têm um peso maior, que tem história, que tem tradição e tudo mais. Então, portanto, merecida a escolha de Guto Ferreira como melhor treinador. Então, entra aqui na seleção do Campeonato Brasileiro 2020. Então, finalizando a escolha do treinador da seleção do Campeonato Brasileiro, foi o escolhido Guto Ferreira. Nós vamos colocando um ponto final no programa Olho no Lance, nesta segunda-feira, dia 1º de março de 2021. Quero agradecer a presença do Rafael, do Caleb e do Arthur por mais um programa. Rapaziada que chegou aí preparada para mais esse debate, escolhendo, então, a seleção do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer a você, amigo, que esteve aí prestigiando e curtindo conosco o programa Olho no Lance. Na próxima segunda-feira, voltaremos com muito mais esporte no programa Olho no Lance. Boa noite e até mais.